Deus continua sendo louvado. Com reverência, né? Acabou nessa noite. Epístola de Atos, capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 19, como foi lido na palavra introdutória. Quando o irmão procura, né? Agradecer a Deus, como de costume, por mais misericórdia. E também essa missionária Vânia, por mais confiança, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Atos capítulo 3, versículo 19. Vamos contar também? Amém. Estarei no versículo 19 e no 3 a igreja não está repetindo o mesmo 19 que os outros textos. Que é qual diz? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim venham assim os tempos do refrigério para a presença do Senhor. A igreja no 3, por gentileza? 1, 2, 3. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério para a presença do Senhor. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. A sua está bem avançada, mas vamos tentar encurtar o máximo possível, né? Falar, né? De arrependimento. O tempo do arrependimento. Uma palavra, pelo seu tema, pelo seu título, já vimos que é despertador para cada um de nós, nos impulsionando, nos incentivando a termos um arrependimento diante do Senhor. Vendo alguns capítulos anteriores, tentar passar por alto dentre eles, sem muitos detalhes, no máximo de poucos, ou no mínimo, melhor se expressando, o mínimo de detalhes possíveis, vamos relatar. No primeiro capítulo, a gente vê um Atos, em que a qual a palavra vai te dizer sobre o apóstolo Paulo, se não falha a memória, a Teófilo. E ali começa a dizer acerca de após a ressurreição de Jesus Cristo. Após ele ter ressuscitado, ele veio à terra novamente, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, como nós já bem sabemos. E a palavra vai te dizer que a qual Jesus Cristo, ao ressuscitar, após ressuscitar ao terceiro dia, ele ficou mais 40 dias instruindo aos discípulos, dando mais instruções, dentre muitas, que a qual iremos citar mais à frente, que assim o apóstolo Paulo dizendo para Teófilo que Jesus Cristo havia vindo, tinha pagado um alto preço por cada um de nós, dizendo que Jesus Cristo tinha sido entregue pelos homens, para os salteadores, e assim morrer, pagar o preço e ir embora. Já estava escrito que aconteceria isto, embora isso já fazia parte dos planos de Deus, fazia parte dos projetos, dos propósitos de nosso Pai Celestial. A palavra vai dizer que a qual, quando Jesus Cristo ficou 40 dias sobre a terra, após ter ressuscitado ao terceiro dia, ali ele dá as instruções para o discípulo no decorrer desses 40 dias. E assim, após ter passado 40 dias, ele foi subindo aos céus. E a palavra de Atos capítulo 1 é enfático dizer que a qual, enquanto Jesus Cristo estava subindo na sua ascensão, que de fato significa subida, ali apareceu um anjo, ali a Bíblia cita como um varão, né? E ali sabemos que é um anjo que veio dizer: por que estão preparando a subida, a ascensão de Jesus Cristo, varões galileus? Pois esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo nesta ascensão,
Barsabás, e o seu sobrenome é o Justo. Ele pega José, chamado Barsabás, que a tal qual tem o sobrenome por Justo, o Justo, e pega também a outro homem, a outro discípulo chamado Matias, e assim põe os dois para poder o discípulo, na direção de Deus, escolher, ou o próprio Espírito Santo escolher, embaixo de oração, a qual dos dois iria substituir no lugar de Judas Iscariotes. Por quê? Porque eram 12, sabemos, sem muitos detalhes. Judas Iscariotes traiu Jesus, depois devolveu as moedas, depois que Jesus foi preso e se matou. Então de 12 passou para 11 discípulos, e assim, para retornar novamente os 12, veio José, chamado Barsabás, com sobrenome o Justo, e Matias, para poder dentre os dois ser o escolhido para substituir o lugar de Judas Iscariotes. E a palavra vai dizer que eles fazem uma breve oração unânimes, e ali eles oram, e por fim eles fazem a sorte por baixo da
capítulo 1, agora capítulo 2. Podemos analisar e perceber que pelo subtítulo está escrito a descida do Espírito Santo. Podemos procurar nesse Atos 2, tanto no título, subtítulo, quanto nos versículos que se encaixam nos subtítulos, que agora em nenhum instante, nem no subtítulo, nem nos versículos adiante, cita o batismo no Espírito Santo, para que assim viesse provocar as línguas estranhas que lhe falavam, e além de eles falar, podiam contemplar um no outro as línguas que eles pronunciavam. Vamos chegar lá. Não fala o batismo no Espírito Santo, que agora iremos aprender, de repente muitos irmãos já sabem, só renovando, Senhor renovando, acerca do verdadeiro batismo no Espírito Santo, que agora nos pensa, está sendo batizado no Espírito Santo porque falou línguas, está sendo batizado no Espírito Santo porque pulou, porque rodou, correu na igreja, porque sapateou. É também, mas o propósito do batismo no Espírito Santo é outro. A Bíblia vai te dizer que após acontecer o batismo no Espírito Santo, muitos outros de fora vieram dizendo, quando nós estamos cheios de mostos. Mostos significa que eles estavam embriagados. Estão todos cheios de mostos, cheios de vinho, cheios de bebida alcoólica. Aí seguidamente, após o batismo, a descida do Espírito Santo, aparece o discípulo Pedro, dando um discurso. Não era certamente uma pregação de fato, mas era um discurso acerca da palavra de Deus. Irmãos, venho eu aqui, discípulo Pedro, explicar que isso não é que vocês estão dizendo, pronunciando. Isso não significa que eles estão embriagados de bebida, de mosto, de vinho, mas isso daí foi a descida do Espírito Santo como cumprimento que disse o profeta Joel, no livro de Joel, no seu capítulo 2, nos versículos adiante, que agora de fato os velhos teriam visões, os velhos correriam, os jovens, os mancebos teriam visões. Isto é o mover, o poder da presença do Espírito Santo do Senhor. E poucos têm este anseio, poucos têm essa vontade de se envolver no movimento do poder da presença do Espírito Santo. Alice e Leide, que eram tio, que são tio na verdade, sobrinho, tia e sobrinho na verdade, ele louva um hino de testemunho acerca de uma menina que era muda, no caso não falava, e surda, não ouvia. E ela, ainda criança, se encaminhando na presença do Senhor, era muda, não falava, surda, não ouvia. Ela se comunicava em Libras, olhava para o pai e para a mãe, o movimento da presença do Espírito Santo no ambiente. Quando ela olhava, não sapateava. Aí em Libras, ela comunicava com o pai e com a mãe. Papai, mamãe, o que significa aquele pulo? O que significa aquele sapateio? Aí o pai e a mãe respondiam em Libras. É o poder de Deus. Ela via alguém balançando os lábios como não via, mas certamente olhava de repente quando o mistério, a pessoa aparentemente cheia da presença. Papai, em Libras. Mamãe, o que é isso? Ele respondia em Libras. É o poder de Deus. Havia o irmão marchando no poder, o irmão marchando na presença. Ela olhava, perguntava: papai, mamãe, o que é isso? Em Libras. E em Libras, papai e mamãe respondia: isso daí é o poder de Deus. Ela não falava, não ouvia, mas ela queria se envolver nesse poder de Deus. Chega em sua casa após o culto, escreve aleluia nos papéis, faz um monte de picadinho, aleluia, aí escreve glória a Deus, aí vai escrevendo Deus seja louvado. No próximo culto, tentar adiantar,
próximo culto. Ali ela queria se envolver no poder de Deus de alguma forma. Não falava, então não poderia falar mistérios. Não ouvia, então não podia ouvir, fazer com que se envolvesse naquele poder, naquela presença. Aos olhos humanos estava impossibilitada de se envolver no poder de Deus, juntamente com os irmãos da igreja, mas o coração dela clamava, ansiava de se envolver na presença do poder de Deus. Então veio uma solução na mente dela, nesse testemunho. Aqueles papelzinhos que ela anotava, aleluia, glória a Deus. Quando ela olhava o irmão sapateando, ela pegava um punhado de papel, jogava para o ar. Via a irmã marchando, pegava um punhado de papel com escrita de glorificação para Deus, jogava para o ar. Via o irmão entregando revelação, profecia um para o outro, ela querendo se envolver, pegava mais um punhado de papel com glorificação para Deus e jogava para o ar. Aí veio o obreiro da igreja. Nossa, a criança está fazendo bagunça. Vou lá impedir ela, vou atrapalhar ela. E assim vai lá e briga com aquela criança, não conhecendo ela, não sabendo que era muda e surda. Ele dizia, menina, você não pode fazer bagunça, olha só, está sujando a igreja. Aí veio a mãe, o que está acontecendo, obreiro? A sua filha está jogando papel aí no chão, está sujando tudo. Aí a mãe dizia, entendendo o mistério, pega um papelzinho para você ver o que ela está fazendo. Aí ele pegava, aleluia. Pegava no papelzinho, glória a Deus. Outro papelzinho, Deus seja louvado. E aí a mãe explicou, ela é surda e muda, mas ela queria se envolver na presença de Deus de alguma forma, mediante a sua impossibilidade. E então aquele obreiro, ao saber que o que estava acontecendo, deixou a lágrima cair nos seus olhos, ou seja, não temos motivo para não buscar, para não se envolver na presença do Senhor. E a muitas das vezes não sentimos nada porque não buscamos mais, não sentimos nada, não nos envolvemos no poder de Deus, porque não buscamos mais a palavra, não buscamos mais pela madrugada, não buscamos mais no monte, estamos acomodados. E para ter o poder, a presença do Espírito Santo do Senhor, é necessário buscar, é necessário pagar o preço, é necessário padecer, é necessário sofrer, ansiar pela presença de Deus. Depende de cada um de nós. Discípulo Pedro explica: isto é o poder de Deus entre os judeus, pois aconteceu a descida do Espírito Santo. E ele, no seu simples discurso, disse, no capítulo 2, versículo adiante, a mesma coisa desse capítulo 3, versículo 19. Falava diferente, mas porém com o mesmo sentido, arrepender, para que assim o vosso pecado seja apagado. Versículo 19 de Atos 3 é apagados o pecado. Já no capítulo 2, versículo adiante, já pronuncia outra palavra, mas porém com o mesmo sentido, para que os vossos pecados sejam perdoados, por exemplo. Mas era o mesmo intuito. E assim venham receber a presença do Senhor, para que venha receber o refrigério da presença do Senhor. E a mesma situação em que ao mesmo instante que o discípulo Pedro dá um discurso após a descida do Espírito Santo, novamente nesse capítulo 3 é um segundo discurso de discípulo Pedro, onde estamos nessa campanha de Atos 3. É o segundo discurso, porém após a cura de um coxo, que a palavra vai te dizer nos primeiros versículos do capítulo 3 desse Atos, do encontro, iremos chegar lá, do encontro de Pedro e João com aquele coxo que estava à frente do templo, na porta, na entrada, chamada Formosa. E a palavra vai te dizer que após tentar simplificar da melhor forma possível,
mediante a palavra do Senhor. Novamente no capítulo 3, após a cura de um coxo, novamente pela segunda vez, discípulo Pedro dá um outro discurso, novamente, acerca da palavra do Senhor. Aleluia. Muitos poderiam focar no aconteceu a descida do Espírito Santo, o Senhor operou, muitos falaram em línguas, muitos viam um ao outro, a língua que falava de acordo com o que eles viam na visão descendo um do outro, que maravilha, amém. Mas o discípulo Pedro dizendo: ei, essa descida do Espírito Santo não é nada diante a parte principal deste momento, que é a palavra de Deus. Teve a cura do coxo, que é como todos que passavam ali também davam um bom dia, um boa tarde, mas porém Pedro e João que pararam. E assim, após dizer: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos, levanta-te e anda. Que maravilha! Ele levantou, saltou, os seus aguilhões, os seus pés tornozelos foram firmes, ficaram firmes, ele voltou a andar. Que maravilha! Aí o discípulo Pedro pela segunda vez veio com outro discurso, como se estivesse dizendo: aconteceu uma cura maravilhosa. Aos olhos humanos é impossível, mas esta cura não é nada mediante a palavra do Senhor. Vivemos no meio de uma nova geração, em que ambas as partes, quanto a descida do Espírito Santo, quanto a cura de um coxo, quanto os que reverenciam mais o tempo desta parte da descida do Espírito Santo, quanto o momento da cura, e menospreza o momento da palavra. Aleluia. Aí toca corinho de fogo, o baterista toca, aí vem o contrabaixo, vem o baixo, vem na guitarra, aí os irmãos, ei, glória, e desce fogo, terra, oh, pode tu por aí, começa a marchar no poder, aí o irmão canta 15 minutos de corinho de fogo, aí o próximo irmão mais 10 minutos, e ali vai levando hora só louvando, aí quando chega o momento da palavra, 10 minutos de palavra. Ah, Deus está lembrando aqui agora, Deus está me mostrando, irmão, que aí, irmão, parece que está cheio de revelação. Não sabe de onde que sai tanta revelação. Quer revelar a igreja toda, irmão, Deus está me mostrando que Ele está entrando dentro do teu ventre e curando essa enfermidade, amém. Aí o meu irmão que revelou ali, já vai do meu irmão, Deus está me mostrando que ele vai abrir aquela porta, aí não para, irmão, acaba de revelar um, já vai para o outro, irmão, Deus está me mostrando isso, aí já sai, receba, aí acabou aquele irmão, aquela irmã, Deus está me mostrando que Ele está livrando o teu filho, irmão, Deus está me mostrando que Ele está abrindo as portas, revelação que não acaba mais, quando vai ver, já tomou o tempo todo no culto, só entregando revelação, totalmente fora da direção de Deus. Aí novamente quando chega o momento da palavra, 10 minutos, quando chega a ser 10 minutos, irmão, acaba 9 horas, tá? Mas passa para o irmão 8h55, o irmão só tem 5 minutos, não é a pregação, é a saudação. Mas como costumo sempre dizer nas pregações, para a glória de Deus, por misericórdia do Senhor, temos um louvor para louvar o nome do Senhor. Salmo 150, versículo 6, tudo que tem coisa louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Temos a oração para aumentar nossa intimidade com o Pai Celestial. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Ei, quando entrar no teu aposento, ou em outra palavra, quando entrar no seu quarto, entra no
João olha para Pedro. E a palavra vai te dizer que aquele homem, ao observar que Pedro e João estavam um olhando para o outro, vendo a sua expectativa, certamente estão tramando ou conversando, se entendendo para me dar uma esmola. Aí vem o que o Diácono Cassi comentou, né, na escola bíblica dominical esse dia, quando estávamos citando sobre essa passagem, ele disse: o coxo estava na expectativa de receber uma esmola pela avistada de Pedro com João, João com Pedro. Mas nós sabemos, como o Diácono Cassi citou, né, que os dois estavam conversando sim, mas em espírito. Estavam sendo espirituais. E eles disseram, repetindo: não tenho ouro nem prata, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. É em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E além de ele ter falado, além de ele ter profetizado, ele estendeu as mãos e ajudou aquele coxo a levantar, e assim se levantou e foi curado, para a honra e glória do santo nome do Senhor. É o Senhor dizendo, como eu disse a apóstolo Tiago, na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 14, subtítulo e o contexto, de uma simples frase que é a qual para nós é um ditado. Não está assim, ou na verdade está, que se tornou um ditado bíblico: a fé sem obra, ela é morta. Ele não somente profetizou: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Foi, estendeu as mãos e ajudou aquele coxo a se levantar. É o Senhor dizendo para mim, para você, para cada um de nós, para termos mais união um com os outros, não somente fazer, como Saul dizia para Davi: estou junto com você, eu te perdoo, não vou tentar te matar com esta lança mais, eu vou te ajudar. Mas na mão já tinha a lança novamente tentando encravar em Davi. Não é somente ficar em palavras para dizer: estamos juntos, meu irmão, o que você precisar, pode contar comigo. Aí quando o irmão precisa, a pessoa não ajuda. Aquele que encheu os olhos de palavras bonitas, de disposição, pode contar comigo. Às vezes é o primeiro a se recuar quando alguém precisa. Não sustenta a própria palavra que fala. Aí novamente, após a cura daquele coxo, ele indo, entrando para o templo para adorar, discípulo Pedro seguidamente, agora dentro do templo, novamente dá mais um discurso: varões, por que estão nos idolatrando? Como que se este coxo tivesse sido curado através de nós? Segundo o discurso do discípulo Pedro, dentro da campanha. Como se nós, se ele fosse curado através de alguma coisa que venha de nós, ou de nós mesmos, podemos idolatrais. Mas saibais que ele foi curado dessa paralisia das pernas, não porque eu sou Pedro, não porque ele é João, mas sim através daquele que nos usou, aquele mesmo que vocês rejeitaram, aquele mesmo que vocês crucificaram, aquele mesmo que vocês sacrificaram quando estavam dentro do povo, quando Pilato disse: a quem escolheis que venha a ser liberto? E ali, por insultação do sumo sacerdote, o povo gritou: solte Barrabás, solte Barrabás.
costumo dizer e citar também. Poderia levantar o narizinho. Se aparecer, se nós não tivesse curado, orado, ou profetizado, não tinha saído dessa situação. Se nós não encontrássemos com Ele na porta, Ele não iria sair dessa enfermidade de ser um coxo. Mas não, foi Jesus que curou ele através de nossas vidas. Aí veio o profeta João Batista, citado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 7. Quando ele se encontra, tanto em Mateus, capítulo 3, versículo adiante, quanto nesse Marcos 1, versículo 7 e 8, ele olha para Jesus: Jesus, eu que sou, o certo é eu ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem até mim para eu batizar o Senhor, mas eu não sou digno, Jesus, nem de me abaixar e desatar as alpacas é calçados, as suas alpacas dos seus pés, não sou digno nem de me abaixar e desamarrar as suas alpacas. Quem dirá batizar o Senhor? E Jesus prosseguiu dizendo: não, mas é para que eu também venha cumprir o que muitos estão decretados a obedecer, ser batizado, passando pelas águas, e eu estou como humano para ser batizado também. E no versículo 8, eu vos batizo com água. Profeta João Batista, no Marcos 1. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito e com fogo. Aí frisando somente na humildade do profeta João Batista, na analogia deste João, Pedro e João, quando Pedro está dando um discurso, não foi através de nós em si próprio, mas foi aquele que nos usou. É como se nós estivéssemos dizendo com a nossa humildade, que é como muitos não têm, repetindo: se eu não tivesse orado, não tinha abrido a porta. Aí vai se propagando. A irmã aceitou Jesus na minha pregação. Se fosse outro pregando, não ia ter alma rendendo, não. A irmã tinha câncer, foi curada porque eu orei para ela pelo telefone, ou eu fui na casa dela. Se não fosse eu, aí o narizinho empinando. Se eu não tivesse orado, não tinha sido curado. Aí nós pegando o exemplo, como se nós estivéssemos pronunciando essas palavras, em reconhecimento e humildade. Na analogia de comparação, como o exemplo do profeta João Batista e do discípulo Pedro, no seu discurso, no seu segundo discurso, como se nós estivéssemos reconhecendo a se dizer, irmão, em forma de expressão, não que o Wesley não esteja falando agora, mas nós, no nosso interior, como se nós estivéssemos dizendo nossa humildade: eu louvo ao Senhor,
do Senhor. Vamos voltar um pouquinho, como tinha dito que ia ser dito logo mais à frente, que é qual é agora. O batismo no Espírito Santo, que vem a ser o batismo no Espírito Santo, que é qual muitos consideram somente em falar línguas estranhas, consideram somente quando está sapateando, rodando no poder, também, mas o propósito, irmão, o verdadeiro propósito do batismo no Espírito Santo não é somente a pessoa falar em línguas, não é somente a pessoa profetizar, não é somente a pessoa sapatear, mas o propósito do batismo no Espírito Santo é proporcionar a capacidade do irmão, da irmã, de exercer o teu ministério. Senhor, preciso da ajuda do Senhor. Eu vou pregar hoje, mas sem o Senhor eu não consigo. Aí o Senhor traz uma regeneração, traz uma reconstrução espiritual. O Senhor traz uma capacidade, porque o irmão reconheceu que sem o Senhor não consegue pregar. Então o Senhor o batiza com o Espírito Santo, no Espírito Santo, e a pessoa não falando em mistério, não pulando, não sapateando, mas pregando com audácia e autoridade da presença do Senhor. A palavra de Deus já está batizada no Espírito Santo. A pessoa louva: Senhor, minha garganta está ruim, mas unge minha voz, unge minha garganta, Senhor, senão eu posso falhar na letra, eu posso ficar rouco, posso gaguejar, então me ajuda. O Senhor regenera, o Senhor capacita, o Senhor unge a garganta, e a pessoa nem acredita que louvou bem, no seu estado que estava anteriormente, foi batizada no Espírito Santo, porque, repito, o verdadeiro batismo no Espírito Santo não é pular, não é sapatear, não é falar em línguas estranhas, mas é de ter a capacidade de exercer o teu ministério, seja para pregar, seja para louvar, seja para orar, seja para qual ministério que for, está capacitado com o batismo no Espírito Santo. Aleluia! Arrependei-se, para que o nosso pecado venha a ser apagado, e certamente venha o refrigério da presença do Senhor. Podemos analisar e perceber, terminando, misericórdia. Podemos analisar e perceber que há uma certas etapas. Não é somente chegar, o irmão falando mistério, o irmão é pastor, o irmão é de Deus, a irmã revelou e aconteceu, a mulher vem com essa mulher, não sabe como que está a vida dela, não sabe como está a vida dele, e pelo fato de ele ter profetizado, acontecido, orado e o Senhor ter respondido, já ora, é homem de Deus, é mulher de Deus, mas vai saber como é a vida do irmão, vai saber como é a vida da irmã. Há uma etapa, não é ser pulando, é pulando degrau e ser refrigerado pelo Espírito Santo e pronto, acabando ao mal. Tem que haver primeiramente o arrependimento, a exclusão do pecado, a limpeza, a purificação, a remoção da imundícia, das impurezas, do pecado, para que assim venha a receber o refrigério da presença do Senhor. Temos um ditado bíblico: o Espírito Santo não habita em templos impuros. Não está assim na Bíblia de fato, é um ditado, mas tem um versículo que fala sobre isso. O Espírito Santo não habita em templos impuros. Aí vem 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. E não chamou o Senhor para a imundícia, mas para a santificação. Vivemos no meio de uma nova geração que, se nós não tivermos o discernimento do Espírito Santo, nós nem acreditamos é de Deus. Tem a presença, Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Se Ele quiser, bem. Mas tem um ditado também: Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Salmos de número 34, se não falha a memória.
versículo 7. O anjo do Senhor, os anjos do Senhor, acampam ao redor dos que o temem e o livram. Não é para qualquer um. Ah, o Senhor está me guardando, o Senhor está me dando. Não é para qualquer um. Ter o livramento de Deus é certo se não for por intermédio de uma oração, de uma intercessão, de uma mãe, de um pai. O Senhor pode pensar em ter misericórdia, mas depende